Bem-vindo aos estudos da Palavra de Deus. Nessa primeira aula, iremos falar sobre o ministério de Neemias. E são várias aulas do ministério de Neemias, um estudo completo, onde você pode colher informações e aplicar dentro do seu sermão ou dentro do seu aprendizado. Veja só, no período monárquico, no período de 120 anos em Israel, aconteceu de 40 anos reinar Saul. Então o Saul ele passou a reinar durante 40 anos em Israel. Mais 40 anos foi para Davi. E também mais 40 anos foi para Salomão. Somando dá 120 anos de monarquia em Israel. Nesse período de 120 anos, Deus se fazia presente e Deus instruiu o seu povo para ir pelo caminho certo. Então a presença de Deus era mais forte e mais presente nesse período de monarquia em Israel durante 120 anos. Porém, após o reinado de Salomão, o seu filho de nome Roboão, ele assume o lugar como rei em Israel, muito jovem, certo? Sem experiência. E o que acontece? Quando ele assume esse reinado, e o povo então passa a reclamar pelo imposto que estava muito alto no povo de Israel. Havia um imposto muito alto. É tanto que lá em Jesus, ou melhor, no período de Jesus, houve também uma cobrança de imposto. Quando Jesus entra numa cidade e alguém vai em direção a Jesus e cobra o imposto dele. Como também alguém pergunta a Jesus sobre o dízimo, em questão ao passar naquela cidade. Jesus disse: olha, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então veja que naquela época, no tempo de Jesus, havia maciçamente essa questão de imposto, de cobrança. E no tempo de Saul, Davi, Salomão, também haveria isso. Ok? Então o que acontece? No período de Roboão, o povo começa a cobrar. A questão do imposto está muito alto, baixa isso aí. Então o que acontece? Roboão ele vai aos anciãos da sua época, que esses anciãos já vieram de Salomão e de Davi. Então esses anciãos já estavam o quê? Com uma bagagem muito grande, boa experiência, bom histórico, e o Roboão ele consulta esses homens. E esses homens dão um conselho a ele: rapaz, é melhor baixar, porque ao baixar o imposto é a voz do povo, o povo está pedindo. Então Roboão sai da presença desses anciãos, e o que acontece? Uma vez em casa, ou no palácio, ou em algum lugar, ele começa a pensar contrário o que foi exposto pelos anciãos. Então o que ele faz? Ele se direciona aos jovens, consulta os jovens do seu nível, aqueles jovens que faziam parte da sua vida, os conterrâneos. Então ele consulta os jovens, e os jovens simplesmente dizem: não, 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 aumenta o imposto. Então ele gostou, ou melhor, ele passou a gostar do conselho dos jovens e não dos anciãos. E o que ele faz? Ele pega e diz assim: olha, a partir de hoje, o que o meu pai exigia em relação ao trabalho e de cobrança das coisas, eu vou dobrar, eu vou fazer muito mais. Entendeu? Então ele começou a dar duro castigo no meio do povo de Deus. Isso não agradou nada a Deus. Isso aí realmente foi um início de algo que veio desagradar ao povo de Deus. E o que acontece? Houve muitos problemas entre essas 12 tribos que haviam no período de Roboão, 12 tribos. E um período de 19 reis que passaram em Israel, esses 19 reis não deram ou não fizeram algo que viesse a agradar os olhos de Deus. Por quê? Começou com Roboão fazendo duro trabalho ou duro castigo no meio do povo. E aí os demais reis para frente começaram a fazer coisas desagradáveis ao Senhor. Então muitos deles começaram a trabalhar idolatria, muitos deles começaram a massacrar crianças e pessoas de idade. Enfim, todo esse processo de 19 reis, que foi um período muito longo, houve um desagrado muito grande ao povo de Deus. E o povo de Deus
eles também começaram a praticar coisas erradas na vida. Muitos deles deixaram de dar o dízimo na casa do Senhor, abandonaram a casa do Senhor, esqueceram das pessoas de idade e por aí foi. Devido ao mal desse Roboão que começou tudo isso aí. Então veja só, quando esse povo realmente chegou a um ponto que não mais agradou a Deus, Deus levanta um povo, e onde nesse povo tinha o rei chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele vem em 1606 e ele cerca Jerusalém. Ao cercar Jerusalém, ele não consegue invadir. Ele não consegue invadir, por causa da população que estava grande demais. Então, mas o que é que ele faz? Ele pega, leva alguns jovens daquele lugar, pessoas fortes, pessoas que davam para trabalhar. Então ele leva aquele povo. Junto com essa primeira leva, ele leva Daniel e os amigos de Daniel para a Babilônia. Então foi a primeira remessa para a Babilônia. O tempo passou, houve até uma história com Daniel lá na Babilônia. Então 10 anos depois, o mesmo Nabucodonosor retorna a Jerusalém e faz a sua segunda tentativa de invadir Jerusalém, cerca. Ao cercar, ele leva outra quantidade de pessoas para a Babilônia. E aí, o tempo passa mais uma vez, 10 anos depois, mais uma vez 10 anos depois, ou seja, a cada 10 anos, o rei Nabucodonosor, ele voltava a Jerusalém. E pela terceira vez que ele voltou a Jerusalém, ele veio com um exército maior, um povo maior. E o que é que ele faz? Como o povo já estava subtraído naquele lugar, ele invade Jerusalém, queima a cidade, quebra os muros, toca fogo em tudo, queima as portas, quebra a porta e destrói o templo de Salomão. E o que acontece? Leva aquele restante do povo para a Babilônia. E todo aquele povo vai para a Babilônia. Só que nesse período que o povo estava indo para a Babilônia, havia um profeta de nome Jeremias. E esse profeta, ele profetizou antes do cativeiro da Babilônia e pós-cativeiro da Babilônia. Mas muitos não acreditavam nesse profeta. Tá bom? Então isso foi gerando também um mal-estar, vamos dizer assim, de Deus ajudar esse povo. Porque esse povo, além de fazer coisas erradas, eles não acreditavam no profeta de Deus. Resultado, o povo passou 70 anos no cativeiro da Babilônia. 70 anos. Então veja só, o último período, que foi a leva da terceira leva, foi em 586, menos 70 anos, que o povo passou lá, 516 anos. Em 516 anos, o que acontece? Deus levanta um outro povo, agora o Império Persa, o povo persa. Então, o povo persa, o rei, ele manda o povo invadir outra cidade. Então, esse exército persa estava se tornando cada vez maior. Então, o que acontece? Houve um confronto entre o povo persa com o povo de Nabucodonosor. E esse povo persa, ele invade a Babilônia durante a noite. E quando invade a Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele cai. E ao cair, completa o quê? 70 anos de cativeiro. Nesse período começa agora o retorno do povo de Deus, que foi exatamente o que o profeta Jeremias profetizou, que o povo iria passar 70 anos no cativeiro, e após 70 anos o povo voltaria para sua terra natal. E aí, nesse período, começa em 516, com Zorobabel. Zorobabel, ele começa a levar a primeira leva de pessoas para Jerusalém. E ao intuito de Zorobabel era construir o templo, ou melhor, reconstruir o templo de Salomão em Israel. Ou melhor, em Jerusalém. Mas quando ele chega lá, encontra um grande rival de nome samaritano. Um povo misto, um povo que detestava idolatria, mas era misto. E o que acontece? Quando o povo de Israel retorna para Jerusalém, o povo israelita,
há um confronto de religião. Então o povo samaritano não aceitava mais a idolatria. Só que o povo, quando estava no cativeiro, não tinha mais idolatria. Porque quando foi levado, eles não levaram a idolatria mais. Eles foram sem nada para o cativeiro. E lá Deus purificou esse povo. E o povo lá andou clamando a Deus também. Eles lamentavam a Deus. O Salmo 137, ele nos dá justamente um respaldo disso. O povo sentava à beira do rio da Babilônia e lamentava muitas das vezes quando estava em Jerusalém, tocavam harpa, cantavam louvor ao Senhor e faziam todos os seus eventos para Deus. Então eles lamentavam sobre isso. E o que acontece? Quando esse povo volta, o samaritano acha que eles iriam o quê? Voltar a fazer idolatria. Então houve esse confronto de religião. E ao esse confronto de religião, o que acontece? O povo samaritano escreve uma carta, ele passa a escrever uma carta e manda para o rei da Pérsia. Então ele envia uma carta para lá, dizendo: rei, este povo que saiu da Babilônia estão querendo conspirar contra o Senhor, contra os persas. Ou seja, esse povo aí não vai querer pagar imposto, esse povo não vai querer dar o dízimo, esse povo não... Aí começou a dizer um monte de coisa. O que acontece? O rei da Pérsia, ele baixa um decreto para não construir o templo. Por quê? Não construiu o templo? Porque esse povo samaritano disse exatamente isso. Olha, eles estão aqui querendo construir o templo, querem construir a cidade e vão justamente vão lutar contra vocês. Aí o rei baixa um decreto dizendo: o templo não pode ser mais reconstruído. E o que acontece? O tempo passa. Sai a segunda leva da onde? Da Babilônia. A segunda remessa. Essa segunda remessa, quem vem agora? É o sacerdote e escriba Esdras. Esdras profetizou, Esdras era um homem da palavra de Deus, Esdras ensinava a palavra do Senhor, era um homem que servia ao Senhor, e ainda por cima era escriba. E o tempo passa. Vem a terceira leva. Agora é com Neemias. E tudo isso começa em 444 anos antes de Cristo. Então Neemias ele encontra um cenário muito crítico. Os sacerdotes que foram na primeira leva, certo? Lá para Jerusalém construir o templo, no tempo de Zorobabel. E os sacerdotes lá, eles encontraram o quê? Uma barreira que era o quê? Do decreto do rei. Então, como eles não poderiam cultuar, fazer as coisas de Deus, construir o templo, eles foram tomar conta das lavouras. E aí, e de outros afazeres também. E aí o que aconteceu? Eles deixaram Deus de lado. Ou seja, começaram a fazer menos obras para Deus. Então, quando a pessoa se ocupa em outras tarefas, em outras coisas, ele termina deixando a obra de Deus para trás. E o que acontece? Também encontra um povo desanimado, Neemias encontra um povo desanimado e com medo de reconstruir o templo, pois havia muitos inimigos por toda parte. Bom, toda a cidade estava cercada de inimigos. Toda a cidade. Havia inimigo por tudo ela. Por quê? Esses inimigos eram contra o povo de Deus, de não construir o templo. Então, tudo eles estavam passando para o rei da Pérsia. Então, o que acontece? Vamos agora à leitura da palavra do Senhor. No livro de Neemias, no capítulo de número 1, versículo do número 4, ou 2 ao 4, nos informa exatamente a história a qual nós iremos falar. Veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. 4. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Bom, voltando para aqui. Veja só.
Neemias ele é informado de um grande problema que aconteceu lá em Jerusalém. E ele poderia resolver e sair. Primeiro ponto que eu preciso destacar aqui: grande miséria. O povo estava passando. Grande miséria. Grande miséria, igreja. Grande pobreza. Pessoas sem alimento, sem ajuda, sem casa, sem nenhum auxílio no momento. Segundo ponto, desprezo. Uma pessoa vivendo em uma situação dramática e ninguém dá um auxílio sequer. Pessoas totalmente desprezadas. Terceiro ponto, muro quebrado. Muro quebrado, isso traduz como falta de segurança. No muro havia vários sentinelas que, ao ver alguém se aproximando, tocaria a trombeta para o seu povo se preparar e confrontar com os inimigos. Então, o muro representa uma segurança. O muro representa uma segurança. Uma casa sem muro é uma casa desprotegida. Então, a invasão é mais rápida do que com muro. Então, destacando mais uma outra frase. Quarto, porta queimada. Uma porta representa a entrada e a saída das pessoas. Sem porta, fica vulnerável o lugar. Naquele tempo, os juízes eles faziam os seus julgamentos nas portas de Jerusalém. Então, ele trazia aquela pessoa a condenar, colocava diante da porta e dizia: a partir de hoje você não pode mais ficar dentro de Jerusalém. E ali mandava passar da porta. Então, era nas portas onde havia os julgamentos das pessoas. Uma cidade sem julgamento é uma cidade sem nada, sem nenhuma proteção. Então, imagine uma cidade sem delegacia, sem polícia. É uma cidade vulnerável, ou seja, lá pode acontecer diversas coisas e ninguém julga. Então, em Israel, quando o muro foi derrubado, que as portas foram queimadas, Neemias ele começou a, o quê? A chorar. Então, aqui na quinta parte, aqui, ó, empatia de Neemias. 5 verbos que iremos tirar da leitura, do versículo 4. Neemias ele sentou, ele chorou, lamentou, jejuou e orou. Então, observe que esses 4 verbos é exatamente empatia de Neemias. Ele é uma pessoa sensível, é uma pessoa de compaixão, é uma pessoa que sente estar no lugar daquela pessoa que está passando desprezo, necessidade. Então, muitas das pessoas hoje, ao ver alguém caído na rua, no chão, não tem sensibilidade, não tem compaixão, elas passam direto. Então, ela acha que aquilo não tem nada a ver com ela. Neemias estava numa distância de 1.500 quilômetros de Jerusalém, na cidade de Suzã. E Neemias ele teve compaixão desse povo ao receber a notícia que lá estava desprezado, que estava lá abandonado. Então Neemias ele não nasceu em Jerusalém, ele nasceu no cativeiro e como ele foi para Suzã, a cidade dos persas, não sei. A Bíblia não explica isso. Possivelmente foi na invasão dos persas na cidade da Babilônia, né? Quando invadiu lá que o Nabucodonosor caiu. Ou posteriormente, ou até antes, não sei. Só sei que ele nasceu lá, de lá ele foi para onde? Para a cidade de Suzã. E lá ele passou a ser um homem muito importante. Quem era Neemias? Copeiro do rei. Posição de alta confiança do rei. Era uma pessoa que provava o vinho antes do rei, provava a comida antes do rei, tinha ao seu alcance as melhores comidas, melhores vinhos, melhores lugares em destaque, segurança do exército do rei, local bom para dormir, melhor roupa. Então Neemias ele tinha de tudo na sua vida, tudo que ele precisasse ele tinha ali, porque era bem tratado. Aí ele era o copeiro do rei, ou seja, nesse período de reis em Israel, Pérsia e outros lugares, o povo tem um costume de colocar veneno na comida do rei ou na bebida do rei.
E o rei morria e aquela pessoa assumia aquele lugar. Então, o copeiro era a pessoa que provava tudo antes do rei comer ou beber. Porque se tivesse envenenado, o copeiro morreria. Então, o que acontece? Neemias, ao saber da notícia, do seu povo sofrendo, passando por necessidade, Neemias ele passa a ter compaixão, sensibilidade para aquele povo. Então ele começa a perceber que aquele povo lá, mesmo os seus pais não estando lá, mesmo seu familiar não estando lá, mas era a raiz da família dele. Então ali possivelmente deveria ter um primo, uma prima, ou talvez, não sei. Então ele tem compaixão do povo. Ele passa a sofrer por aquele povo que estava sofrendo. Ele passa a ter tristeza por aquele povo que estava triste. Então Neemias ele passa a chorar, ele passa ele passa ele senta, ele passa a lamentar, ele jejuma, ele ora. Ele faz tudo isso. Por quê? Porque ele queria que o povo dele fosse restaurado. Então, Neemias ele mostra isso diante do Senhor. E ele desce na oração a Deus. E nessa oração, Deus escuta a sua oração. Por quê? Por causa de um coração humilde, sensível, compaixão. Então, Neemias ele abre mão de toda essa sua regalia que ele tinha, de posição, de comida boa, de vinho bom, de suco bom, de cama boa, lençol bom, água tratada, água boa, camelo, bosque, mulheres, guarda, lugar maravilhoso. Então ele abre mão de toda essa sua beleza, onde ele estava vivendo, para quê? Para servir ao povo de Deus. Então eu gostaria de comparar Neemias a um senador do Brasil. Essa comparação. 2022 é o ano que nós estamos. 2022. Um senador, ele ganha 33 mil reais. Eu não estou colocando aqui o quebrado. Estou só botando um número redondo. É lógico que é 33 mais alguma coisa. Quase 34. Ele recebe auxílio moradia, 5 mil reais. Verba de gabinete, 32 mil reais. Cota de exercício parlamentar, 30 mil reais. 5 passagens, ida e volta ao seu estado. Plano de saúde em todo o Brasil. Estende-se a cônjuge e filhos, uma cota de 32 mil reais. Para o plano dele. Então, ele chegar no estado onde não tem o plano dele, ele paga com o bolso dele e depois ele vai ressarcir esse dinheiro lá em Brasília. Então, ele não perde nada. Nem ele, nem o filho, nem ninguém. E outra coisa, o plano é por muito tempo, né? 7. Verba de gabinete para contratar pessoas, 82 mil reais. Plano odontológico para ele e a família, um orçamento de até 26 mil reais por mês. Antes e depois dele entrar em Brasília como senador, terá um salário extra. Ou seja, suponhamos que ele vai assumir no início do ano. Então ele tem um gasto todinho em dezembro para ir para lá. Esse gasto já está sendo pago pelo povo para esse abençoado. Entendeu? Então ele já ganha esse dinheiro aí. Quando ele termina o mandato dele, certo? E ele ainda passa mais um tempinho lá, ele ainda recebe mais um outro salário para fazer a sua mudança e etc. Bom, então veja só, qual ou quais os senadores que iriam fazer o que Neemias fez? Será que ele iria abrir mão de toda essa sua mordomia, benefícios, para dizer assim, eu vou cuidar do povo do Nordeste, que falta água, apesar que chegou água no Nordeste. Mas quantos anos levou para chegar água no Nordeste? Quantos anos? O Nordeste sempre foi rico em seca. Rico em seca. A seca reinava no Nordeste. Mas quem deixaria a sua mordomia, os seus benefícios, para tomar conta das pessoas sofridas? Apesar não é pessoas da sua natureza, não são brasileiros, não são pessoas do seu estado. Então por que muitos não fizeram isso? E Neemias fez. Neemias simplesmente ele abriu mão
de toda a sua mordomia, os seus benefícios. Lógico que não era igual a esses benefícios de hoje, que naquele tempo não existia auxílio moradia, não existia verba, mas Neemias tinha sua mordomia de alimentação, sua mordomia de roupa, de lugar, de soldados à sua disposição. Tanto quando ele sai de Jerusalém, ou melhor, de Suzã, o rei coloca à disposição dele um exército do rei. E vai com ele um exército junto com ele. Entendeu? Então, veja só, Neemias ele abriu mão de toda a sua mordomia, os seus benefícios, para tomar conta de um povo sofrido. Tomar conta de um povo que estava desanimado. Um povo que estava passando necessidade. Um povo abandonado, sem casa, sem lar, sem feira, sem condição financeira, sem saúde. E Neemias ele abre mão de tudo isso para reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. Neemias ele deixou tudo de lado. Ele abandonou tudo, porque tem muita gente hoje que, em vez de pedir para as pessoas que estão sofrendo, elas pedem para si. Elas pedem para si, ela pede casa, ela pede carro, ela pede moto, ela só pede coisas grandes para si. Ela não pede para Deus usar ela para levar mantimento para outras pessoas, mas ela pede algo para si. Então tem pessoas que às vezes quer fazer a obra de Deus, mas só faz se tiver uma grande condição financeira. Se não tiver, não faz. Outras não, outras fazem independente se tem ou não condição financeira. É um caso chamado de Neemias. É lógico que no Brasil tem muita gente que faz trabalho para Deus totalmente de graça, sem pedir nada. Que tenha ou não tenha, ela faz a obra do Senhor. Enquanto outros não só fazem se tiver dinheiro no meio do caminho. Neemias não quis saber de dinheiro. Neemias não quis saber de posição. Neemias não quis saber de comida boa. Neemias não quis saber de água boa. Neemias não quis saber de bosque, de camelos. Neemias não quis saber de nada, de leite da vaca. Não. Ele disse assim, o meu povo está sofrendo, o meu povo está caído, o meu povo está passando por sofrimento. Então, vou para lá. O povo está passando em grande miséria, desprezo, muro quebrado, porta quebrada. Então vou para lá ajudar o meu povo. Eu vou reconstruir a cidade. A Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas Deus o acrescentará. Amém? Vejo você no segundo estudo da palavra de Deus.